Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 11 versículos, Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, nós estamos nessa série de mensagens do título chamado do túmulo, depois do túmulo vazio, e são as consequências da ressurreição, fatos importantes que aconteceram pós-ressurreição de Jesus Cristo. Nós tivemos uma linda celebração aqui na Igreja Central, da ressurreição, tudo encenado, cantado, e depois disso nós temos sido ministrados. Na primeira mensagem dessa série, nós fomos ministrados sobre a paz de Jesus Cristo, e nós entendemos que só pode experimentar essa paz quem entende quem Cristo é e o que Ele fez. Ele não só morreu por você, mas Ele ressuscitou por você, amém ou não? Domingo passado fomos lembrados sobre a história de Tomé, e fomos ministrados que Deus não tem problema nenhum com as nossas dúvidas, porque Ele conhece o nosso coração, e Ele vem sanando todas elas, não apenas com respostas às nossas mentes, mas com a sua presença no nosso coração. E hoje nós vamos mergulhar nessa história tão linda, nessa história que conta sobre a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Por isso nós vamos ler Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Palavra do Senhor, amém, queridos? E coisa poderosa é a gente entender essas verdades. Algo que é pouco pregado sobre a ascensão de Jesus. O que significa? Na verdade, a ascensão de Cristo também é ponto principal, fundamental da nossa teologia. Olhe bem para mim. Teologia, todos nós temos. Eu posso dizer que todos nós somos teólogos. O teólogo não é só aquele que por formação fez uma faculdade de teologia, mas todos nós que reconhecemos quem Deus é, que estudamos a palavra do Senhor, ou que recebemos o ensino bíblico, temos uma certa teologia fundamentada no nosso coração. Por exemplo, se você crê como nós, como bons presbiterianos, que cremos na certeza da salvação que temos, porque a salvação não vem de nós, vem de Deus, e se Ele que nos deu, Ele não vai mudar de ideia e recolher isso de nós temos essa certeza no nosso coração. Agora, se a tua teologia, sua doutrina fala ao contrário, que um dia você está salvo e outro dia você corre o risco de perder a salvação, você tem outro modo de viver a vida. Nós que temos certeza da salvação, sabemos que o amor de Deus sempre é conosco, que Ele nunca vai nos desamparar, amém ou não? Eu não preciso viver com medo, mas aqueles que percebem a sua teologia de forma diferente, elas acordam sem saber se estão salvas, porque um dia você está salvo, outro dia você pode não estar salvo. A sua teologia vai implicar em como você lida com a vida. A sua forma de ver o Apocalipse, por exemplo, vai implicar em como você vê o mundo.
Se o mundo você tem que fazer como o Titanic, está afundando, você pega um bote salva-vida e salve-se quem puder, é uma forma de você ver a teologia e encarar a sua vida. Agora você também pode entender que de certa forma nós estamos esse Titanic que parece estar afundando, mas nós temos um bote grande e nós queremos trazer mais pessoas pela pregação do Evangelho. É uma outra forma de você estabelecer aquilo que você crê, aquilo que você aprendeu. Por isso teologia sim é importante. E a ascensão, esse texto que nós vamos ler, a elevação de Jesus Cristo aos céus é parte fundamental de como acreditamos e encaramos a vida e a existência. Como encaramos a obra de Cristo. O texto que lemos aqui, escrito por Lucas, é o seu segundo livro. Lucas escreve o seu evangelho, o evangelho que leva o seu nome, evangelho segundo Lucas, e agora Atos dos Apóstolos, que é um único texto, livro ou carta, o livro, melhor dizendo, histórico do Novo Testamento, que vai mostrar o início da igreja. Preste atenção que Lucas, ele ancora a igreja com a ressurreição de Jesus. Ele fala: Jesus Cristo que padeceu, ressuscitou e apresentou provas incontestáveis. Olha que coisa linda. Lucas começa a descrever a gênese, o nascimento da igreja, e a primeira coisa que ele coloca, estabelece logo na entrada, na abertura do seu livro de Atos, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Não existe igreja que não esteja fundamentada sobre a ressurreição de Jesus. A nossa igreja, e quando eu falo igreja, preste atenção, nós não estamos falando de paredes, muito menos de uma organização, muito menos de uma instituição e assim por diante. Eu estou falando do corpo vivo dos filhos e filhas de Deus, amém ou não? Então eu e você teremos a nossa vida apenas alicerçada e fundamentada em algo tão especial que se chama a ressurreição de Jesus Cristo. Diz amém aí, por favor. E o que implica a ascensão então, pastor? Algumas lições. A primeira, a ascensão é a coroação da redenção. A ascensão de Jesus Cristo vem coroar todo o seu plano de redenção para a humanidade. Na verdade, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos um Deus a trabalhar pela nossa salvação. Preste atenção, olhe para mim. Deus é quem trabalha pela nossa salvação. Você não fez nada. Na verdade, toda vez que você tenta ajudar Deus, você acaba estragando. Parece eu na cozinha tentando ajudar minha esposa a cozinhar. Esquece. Ela fala assim: vai lavar a louça, é melhor. Né? Então quando eu quero ajudar, ela vai sujando a louça e eu vou lavando a louça. É o melhor que eu posso fazer numa cozinha. Quando a gente quer ajudar Deus, a gente acaba atrapalhando. Primeiro, porque Deus não precisa de ajuda. E segundo, que nós não temos as faculdades necessárias para colaborar com um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, que é o nosso Deus. Ou seja, o plano de redenção é um plano de Deus para a nossa vida, é como Deus trabalha na nossa história. Quer ver uma coisa? Você tem uma Bíblia aí ou não? Amém ou não? Amém. Bíblia de verdade, vai irmão, Bíblia de verdade, pega aí isso, abre em Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, vai lá, Gênesis 3, lá no comecinho da Bíblia, provavelmente vai ser umas 2 páginas da sua Bíblia, estou certo ou não? Gênesis 3, está aí, abriu ou não? Abriu? Coloca o dedo aí, não desmarca não, acha Apocalipse 21, vai lá no finalzinho da Bíblia, deve ser uma página apenas, Apocalipse 21, eu já achei, achou ou não? Quem tem Bíblia de verdade, achou? Quem não tem, senta perto de um crente. Olha aqui para mim, olha só. Marcou aí ou não? Sabe o que significa essas páginas no meio da Bíblia? O plano de redenção do Senhor sobre a nossa vida. São histórias, homens e mulheres que foram levantados, nações que foram levantadas, inimigos que foram derrotados, tudo porque Ele queria redimir a sua vida, que Ele queria alcançar você, mesmo quando você ainda não tinha nenhum pingo de interesse por Ele. Ele criou essa história, Ele foi atrás de você porque Ele tinha um plano de redenção para mim e para a sua vida. Se você que está aqui é porque um dia Ele se misturou com a nossa história. A palavra do Senhor é o plano de redenção dele, para salvação, para todo aquele que nele crê. Por isso nós podemos ter essa vida eterna. É por isso que a palavra do Senhor nos garante o tamanho do amor de Deus para o nosso coração. E a ascensão vem coroar isso tudo que experimentamos. Algumas pessoas pensam: mas pastor, era bem mais simples crer na ressurreição nos tempos bíblicos. Agora é difícil. Não me parece ser o caso aqui, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, durante 40 dias depois da sua ressurreição, apareceu, diz o texto, com provas incontestáveis. Não foi isso? Assim na sua palavra?
Por quê? Porque o problema não é os tempos, a sociedade, o problema é o coração do ser humano. Preste atenção, se tem um serzinho dentro de nós que é difícil de ser convencido, é o coração, não é a mente não. Quem pensa, não, é que a mente é endurecida, não, é o coração. Eu já disse aqui, você não é pensa, logo existe. Você é sente, logo existe. Você faz coisas que você ama fazer. Não é assim? Quando a gente ama, a gente não encontra tempo? Encontra. Quantas vezes você falou assim, eu sabia que ia dar errado, mas mesmo assim eu fiz, porque eu desejava aquilo. Porque nós somos seres, vou dizer aqui, amantes, nós amamos, nós somos criados para amar. O problema é que o pecado que entra no nosso coração nos faz desejar e amar as coisas erradas, nos faz trocar o Criador pela criação. Aqui está um texto que nos mostra isso, um Cristo que vem ao coração do ser humano, e não importa o tempo e a época, nosso coração sempre vai ser um coração que duvida. Aqui ele se demonstra com provas incontestáveis. Você lembra de Tomé, que foi muito bem estudado no domingo passado? Eu quero ver para crer. E Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não vão ver e vão crer. Ele estava orando por nós. Jesus mencionou eu e você. Olha, vai vir um dia, uma igreja, filhos e filhas de Deus, no futuro, que eles não vão me tocar, não vão me ver, e mesmo assim vão crer, porque essa fé é operante. Então qual que é a prova incontestável? A prova incontestável não é tocar em Jesus, mas é ter Jesus, é obter Jesus na sua vida. Preste atenção, não tenha preocupação de provar alguma coisa, provar Deus, não, você não precisa disso. Deus defende a sua própria glória, Ele cuida disso. Não fique preocupado em provar Deus para as pessoas, você não vai conseguir fazer isso, isso não é atribuição sua, é atribuição do Espírito Santo de Deus. O que fazemos é proclamar as boas novas do Evangelho, e o restante do trabalho é com o Espírito Santo de Deus, vai tocando corações, vai convencendo vidas. O grande psicólogo da atualidade, Augusto Cury, teve a sua vida transformada do ateísmo para ser um cristão, quando ele começou a estudar a vida de Jesus Cristo. E ao se aprofundar na história de Jesus Cristo, ele lidou com uma encruzilhada. Como que um ser humano, sendo crucificado, injustiçado, pelos seus exatores bem na sua frente, ele tem a capacidade de olhar para os seus inimigos e dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que ser humano em sua consciência poderia falar isso? Quem que conseguiria perdoar o seu inimigo em plena injustiça? Ninguém. Então ele começa a lhe dar conta de que ele estava estudando não um Jesus histórico, mas o verdadeiro Filho de Deus. Deus defende a sua glória. Deus, ele não precisa de defensores, ele precisa do que a palavra do Senhor diz: quando você amar um ao outro, então saberão que sois meus discípulos. Ame as pessoas, ame as pessoas. Essa é a maior defesa que podemos ter ao Evangelho, quando o Evangelho traz diferença na minha e na sua vida, e não propor diferença para os outros, mas demonstre o que o Evangelho fez no seu coração. Então a sociedade dessa época, ou da época dos tempos bíblicos, compõe do mesmo coração incrédulo. O que são essas provas incontestáveis? Então é a própria pessoa do Jesus ressurreto. É o que nós precisamos. A ascensão, então, mostra que Jesus, ele se apresenta nesse corpo glorificado. Esse corpo glorificado é lindo porque nos mostra um futuro. O futuro quando nós mesmos vamos ser ressuscitados como Ele. Olha só, esse corpo que não é fadado aos prejuízos do pecado. Diz o texto, quando Jesus se apresenta aos discípulos a caminho de Emaús, aqueles homens não o reconheceram. Já pensou, irmã, o botox celestial? Aqui não é possível, a gente não vai ser ressuscitado mais feio do que a gente é, não é possível. Aí não dá, né? Se é glorificado, tem que dar uma melhorada, recalchutada, esticada. Imagina só, irmão, o cabelo não vai cair mais, ô glória. Fala a verdade. Outro texto fala que Jesus se apresentou na sala, eles estavam trancados, trancafiados com medo, e Jesus simplesmente apareceu e disse: paz seja convosco. Corpo glorificado que não é limitado a tempo e espaço, ele parte o pão, some, aparece em outro lugar, já pensou?
E para a alegria dos gordinhos, ele teve fome, gente. Quem gosta de comer, fala glória a Deus aí. Gente, bastante gente, né? Assustei agora, pensei que você ia ficar disfarçado aí e tal. Mas vai comer também. Já pensou no céu comer aquela comida que você evita porque passa mal, ou você evita porque engorda? Olha só. Ou seja, esse corpo glorificado nos mostra que há um modo diferente de encarar a morte. Pela ascensão, eu e você olhamos para a morte de formas diferentes. Nós estamos aqui em luto pela família da querida Lindinalva. Estávamos agora há pouco ali abraçando os familiares. Amanhã às 8 da manhã teremos o culto aqui. E logo em seguida ela será sepultada. Mas é uma família guardada pela verdade bíblica, pelas verdades do Evangelho. Uma família que encara a morte de uma forma diferente, porque Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Então nós também vamos ressuscitar e venceremos a morte em Cristo Jesus. Diz amém aí, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a verdade que cala em nosso coração. Olha só, Jesus ressuscitou num corpo diferente. Jesus fez vários momentos de milagres em que ele chamou pessoas que estavam mortas à vida. Você lembra de Lázaro? Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Mas Lázaro ressuscitou debaixo do mesmo corpo, falido, limitado pelas questões do pecado. Você lembra do rei Ezequias no Velho Testamento, quando ele foi acometido de uma enfermidade que levaria ele à morte? Ele clama a Deus, e Deus estende mais 15 anos na vida desse rei. Você lembra dessa história? Mas ele teve também uma segunda morte, porque ele ressuscitou nesse corpo falível. Você lembra de Dorcas, no Atos capítulo 9, quando ela volta à vida, quando os apóstolos oram por ela, ela também ressuscitou debaixo desse mesmo corpo falido. Jesus não, ele apresenta um corpo glorificado. A ressurreição que Jesus Cristo tem para nós, não é estar debaixo dessa situação. Eu me lembro de um quadro do Jô Soares. Quem lembra do Jô Soares aqui? O quadro antigo, o Jô Soares, ele fazia uma pessoa que estava em coma, e há muitos anos em coma, e Jô Soares, de repente, a família chama, a família daquele senhor que estava em coma. Ele acordou, e esse senhor está ali na cama, tiraram o tubo dele, ele estava entubado, e ele começa a fazer perguntas sobre a nação brasileira. E quando as respostas são boas, não, a nação brasileira está bem, está isso, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, ele falou, me tira o tubo que eu quero sair. Daí o outro fala, mas a economia está em baixa, a situação dele, fala, não, me bota o tubo de novo, me bota, eu quero dormir mais um pouco. Porque ressuscitar debaixo da falência do pecado dá na mesma. Ele demonstra que ele queria um mundo melhor, e na verdade isso que está no coração do ser humano, que seja uma vida eterna num mundo melhor, restaurado, amém ou não? E a reascensão de Jesus Cristo mostra isso, essa coroação do que ele veio fazer para mim e para você, esse corpo glorificado. Os discípulos tinham uma ideia errada. Os discípulos pensavam num reino de Israel, pensavam numa ideia que abrangia somente Israel, eram imediatistas. Eu sei que é difícil você entender o que é imediatista, tá? Pensa, imediatista é aquele que quer as coisas para ontem, tá? Eu sei que é difícil você, mas imagina só, imediatista não consegue dormir por alguns problemas. Você acredita nisso? Perde o sono, gente. Você não sabe o que é isso, então tenta imaginar. Sabe aquela pessoa ansiosa? É um imediatista. Eu sei que é difícil você entender isso, mas são pessoas assim. Os discípulos eram assim, imediatistas, queriam tudo para ontem, não sabiam esperar, porque não tem tempo para nada, tudo é apressado, você está sempre atrasado. Imagina só, os discípulos acordavam já cansados. Que coisa incrível, eu nem sei o que é isso, gente. Acordar atrasado, imagina só, você já começa o dia atrasado. Eram os discípulos, eles queriam, agora nós vamos restituir o reino a Israel, nós vamos estabelecer a sua vontade aqui. Não, o que Jesus propõe é um reino de Deus, é um reino celestial, é um reino para os seus filhos, filhos de Deus. Nós somos o Israel de Deus, amém ou não? A igreja de Cristo. Jesus pensava em mim e em você, ele estabeleceu a sua vontade para mim e para você. E esse termo teológico que diz, é um reino que está agora, mas não na sua totalidade. A ideia é que nós experimentamos o que o reino de Deus quer para nós, mas não em sua totalidade. É por isso que nós como igreja insistimos em fazer justiça.
É por isso que você foi motivado, de certa forma, a trazer as suas doações para o quilo do amor. Que você sabe que de alguma forma você vai fazer uma família ter um pouco mais de dignidade. Isso está entre os valores do reino de Deus. De alguma forma, essa família vai ter uma dignidade que a vida não lhe trouxe. De alguma forma, ela vai experimentar aquilo que Deus tem para ela, de plano para ela, que nunca lhe falte nada. De alguma forma, você vai espalhando essa justiça, mas você sabe, eu sei, que não de forma plena. De forma plena, só quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Por isso que eles fazem essa pergunta: será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não, não é isso. Então Jesus disse: olha, não nos compete saber os tempos e épocas, mas permaneçam na cidade, e receberão poder sobre vós. E ele anuncia a descida, o dia de Pentecostes. Para quê? Para uma finalidade, ser testemunhas. Então Jesus foi elevado aos céus. Então, segunda característica, segunda lição: a ascensão é a exaltação de Jesus Cristo. Diz amém, por favor. Jesus é exaltado, ele está sentado à destra de Deus Pai. João Calvino, grande reformador, que influencia nosso modo de pensar até hoje, ele vê nesse texto a exaltação de Jesus como se fosse a sua coroação. A ascensão não é somente o retorno de Jesus aos céus, mas é a sua entronização, a sua coroação. Inaugura uma nova relação com Deus. O texto de Efésios, você não precisa abrir, capítulo 1, versículo 20, diz que Deus exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Ele continua: acima de todo principado, de toda potestade, de poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Até o nome de Cristo é exaltado. É por isso que mencionamos tanto o nome de Jesus Cristo aqui. Não só nas nossas orações, dependemos do nome dele. Aliás, aula de teologia: nunca faça uma oração, termine uma oração sem falar em nome de Jesus, irmão. Não faça isso. Tem gente que fala e amém. Espera aí. Não. Você falou em nome de quem? Quem que Deus está ouvindo? Quem sou eu ou você para nos achegarmos diante de Deus sem as primícias do sacrifício de Cristo? É pelo sacrifício de Cristo que Ele abriu um novo e vivo caminho a nós. Então você entenda isso. Quando você orar, você tem que entender que você está fazendo isso no nome, na autoridade que está no nome de Jesus. Diz amém? Então, toda vez que você for fazer uma oração, não se esqueça disso. Em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque esse nome que foi exaltado, esse nome que foi entronizado, e ele continua: e pôs essa autoridade, todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Existe uma autoridade sobre a igreja, existe uma autoridade sobre eu e você aqui como igreja, o qual é o seu corpo. Ele diz: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a gente precisa entender que a ascensão é muito mais do que simplesmente subir, mas significa uma mudança de relacionamento, é um assumir privilégios, poderes, autoridades. Jesus Cristo, ao vir ao mundo, diz o texto que ele esvaziou-se de si mesmo. Preste atenção: ninguém pode esvaziar Deus dele mesmo, a não ser ele mesmo. Não é redundante, é a verdade. Eu e você não podemos esvaziar Deus. A sociedade, por séculos e milênios, tenta esvaziar Deus, diminuir Deus, menosprezar Deus, menosprezar o poder de Deus, tenta fazer com que Deus fique na esfera do seu âmbito particular, do seu âmbito privado. Quantas vezes você já não ouviu falar assim: ó, aqui não, aqui religião não se fala, aqui Deus não se fala. Mantenha isso no senso privado da sua existência. As pessoas e a sociedade até tenta, mas Deus, eu e você não podemos esvaziá-lo. As políticas não podem esvaziar quem é Deus, a não ser que Ele, por livre escolha, o faça. E diz o texto em Filipenses que Ele esvaziou-se de si mesmo. E agora, na ascensão, Ele retoma o seu lugar de glória e majestade, está sentado à destra. Sentar-se à direita é um lugar de autoridade,
é um lugar em que o nosso advogado está. Esse advogado está junto ao Pai, diz o texto, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A ascensão mostra isso. A ascensão também, como exaltação de Jesus, mostra que Jesus Cristo veio consertar aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele dá uma incumbência para Adão e sua auxiliadora Eva. Vocês têm que dominar, subjugar todas as coisas. Mas o primeiro casal, ele falha nessa missão. Eles procuram viver a vida deles pela sua própria consciência. Então existe o Gênesis capítulo 3, que nós abrimos, a queda do homem. Mas Hebreus fala que veio o segundo Adão. O segundo Adão é o próprio Senhor Jesus Cristo, que veio recompor tudo que nós estragamos. Era um homem perfeito, porque ele era 100% homem e 100% Deus em Jesus Cristo. Então esse Deus homem, que é o esplendor da glória de Deus, domina a terra e agora está subjugando os seus inimigos. Pastor Tim Keller, que faleceu, ele escreve: a ascensão significa que um ser humano agora governa o universo. Isso não é poderoso? Um ser humano, representado pela pessoa de Jesus Cristo, governa todas as coisas, assim como eu e você deveríamos fazer. Deveríamos estar governando as coisas, deveríamos estar subjugando, deveríamos estar planejando o florescer da sociedade. É o shalom de Deus para a cidade e para a sociedade, para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que essa incumbência, essa missão está sobre os nossos ombros. Onde você trabalha? Você colabora para o florescer daquela sociedade? Na sua casa, você é pedra de tropeço ou você é bênção naquele lar? Irmão, os homens aí, tem homem aí ou não? Está falhando aí um pouco, mas vai melhorar. Homem, na sua casa, você faz a sua casa florescer ou você é aquele curva de rio? Ou não? Você é aquele cara mal-humorado que chega, todo mundo tem que servir você. Tem homem que chega que a casa fica tensa. Vixe, o papai chegou, fala baixo, tá bravo. Ei, você tem que chegar para florescer a sua casa. Você tem que chegar para trazer o domínio, sim, mas não pelo autoritarismo, pela autoridade. Se for preciso, seja autoritário como Jesus, que um dia pegou uma bacia e uma toalha e lavou os pés daqueles que ele servia. Imagina só. Esse é o tipo de autoridade que ele nos chama. Ô mulher, você é auxiliadora ou você é que nem aquela rixosa lá que o texto diz? Reclamona. Não, né? Você trabalha para o florescer da sua casa, do seu ambiente, dos seus filhos. Você onde você trabalha, você tem feito o florescer daquela sociedade. Você tem feito no melhor que você pode no seu trabalho. Você tem feito com excelência aquilo que chega às suas mãos ou você só faz mal-humorado? Ou vai chegar segunda-feira e você vai falar assim: ó céus, ó vida, segunda-feira. Não, irmão. Levanta amanhã e fala: eu sou um filho de Deus, filha de Deus, e vou fazer tudo com excelência, porque tudo que eu faço, de certa forma, direto ou indiretamente, glorificará o meu Deus. Então faça com excelência, seja reconhecido. Se tem lá um prêmio para o melhor gerente, sei lá, o melhor colaborador do mês, você tem que ganhar todos os meses, irmão. Sem ganhar todos os meses, o seu patrão vai ter problema com você, que vai ter que aumentar seu salário todo mês. Só 2 aí que acreditaram. Dá um problemão para ele. Começa a trabalhar com excelência para você ver. Se Deus não move os céus e terra. Quem sabe está precisando de um sorriso nos lábios. Jesus Cristo é esse Deus homem, Deus encarnado, que fez o que o homem não pôde fazer. A pessoa de Jesus nos ensina. A ascensão também significa que o Evangelho é uma notícia melhor ainda do que já imaginávamos. Porque o Evangelho é muito bom, gente. O Evangelho transforma, muda a história do ser humano, mas ele é melhor ainda do que você pode crer. Sabe por quê? Porque o Evangelho mostra que o céu é uma realidade. A ascensão mostra isso. Tudo bem, Jesus nasceu,
ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, mas de repente ele vai aos céus. Então quando a ascensão acontece, mostra que o céu é uma realidade. Fala para a pessoa que está do lado, o céu é real. Não, gente, espera aí. Essa empolgação aí não está dando certo. Você não entendeu. Gente, olha o que é o céu. O céu não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dentes, não vai ter mais luto, não vai ter mais sofrimento. Você não vai ter mais diagnóstico de câncer, enfermidades, não vai ter mais isso. Isso é o céu. Agora sim, fala para a pessoa que está ao teu lado, o céu é uma realidade. Pode falar para ele. Amém. O céu é real, é tão real quanto a terra. O céu é tão real quanto o que vivemos aqui. O céu é uma realidade e a ascensão nos prova isso. Então, a ascensão já nos mostrou que a coroação da redenção, já nos mostrou que a exaltação, a coroação de Jesus Cristo, mas também a ascensão mostra que ela gera intimidade. Diga intimidade. É lindo o texto, em João capítulo 20, diz o texto que Maria Madalena, ao se deparar com Jesus ressurreto, ela pega na mão de Jesus e o segura com força. Tanto é que Jesus responde: não me detenhas, Maria, eu ainda não voltei, eu não fui ao Pai. O texto ali no original é como Maria espremesse a mão de Jesus e passasse seu braço e falasse assim: agora você não vai fugir de mim não, eu deixei, o pessoal pegou você, crucificou você, te sepultou, mas agora que você está aqui, agora você não vai. Sabe quando você vê uma pessoa durante muito tempo que você não via, e você fala, você não quer deixar mais essa pessoa voltar para a cidade dela, você fala assim: agora você vai ficar comigo, você não vai sair daqui, eu não vou deixar, você vai ficar. Era mais ou menos Maria Madalena com Jesus. E Jesus fala assim: não me aperte, me solte. Oh Maria, eu não quero que você apenas tenha a minha mão, eu quero que você me tenha por completo. Maria, quando eu for aos céus, eu enviarei a promessa do Senhor. Então você vai me ter por completo. Assim como todos nós podemos ter Cristo em sua plenitude no nosso coração. Jesus ensina a Maria que Jesus não queria estar em alguns momentos da história dela. Jesus poderia ter ficado aqui na terra, pense comigo. Ele poderia ter escolhido fazer uma tour pelo mundo, tour mundial de Jesus Cristo, a cruzada de Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo vai estar no Brasil, aqui em Londrina, no Moringão, vamos lá. Semana que vem, Jesus vai mostrar as suas feridas, né? Assim como Tomé, de repente ele some, aparece em outro lugar. Pensou? Aparece no púlpito e desaparece. Coisa linda, vem aqui, ministra a ceia, parte o pão, aparece em outra igreja. Que coisa tremenda. Mas ele não escolheu isso. Ele escolheu estar todo o tempo, em todo o coração, em toda circunstância. É por isso que Jesus pode provar o que ele fala. Ele fala assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, o que é a consumação dos séculos? O que é a consumação dos séculos? O que é a consumação dos séculos? Você sabe quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura a consumação dos séculos? Quanto tempo dura a eternidade com Deus? Certa vez eu li num livro uma ilustração sobre a eternidade. E essa pessoa falava assim: a eternidade é como uma montanha muito grande de puro aço, e uma vez por ano um pequeno passarinho atravessa, pousa nessa montanha e raspa o seu bico nessa montanha. Quando essa montanha for erodida pelo raspar do biquinho do passarinho, então terminou-se a eternidade. O que é a consumação dos séculos? E Jesus Cristo, ele fala assim: eu estarei com vocês em alguns dias. Se vocês forem no domingo na igreja, daí essa semana eu estou com vocês. Faltou uma estrelinha a menos. Não, ele fala olha só, ele promete a sua presença conosco, mesmo naqueles dias mais sombrios da nossa fé. Mesmo naqueles dias de Tomé, como fomos ministrados aqui no domingo passado pelo reverendo Osni, mesmo naqueles dias em que a dúvida vem querer calar a nossa fé,
Mesmo naqueles dias que você duvidou de quem era Deus e do amor dele, ele fala: eu estarei com vocês. Mesmo no dia da dor, do luto, do não entender, não compreender a ação de Deus, ele fala: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quando ele fala: Maria, me largue, porque eu preciso ir para o Pai, faz parte do plano de redenção. A coroação é um sinal para vocês, que um dia vocês também serão recebidos por mim, lá nas mansões celestiais. Aleluia, graças a Deus. Eu quero chamar já o Ministério de Louvor. O texto ele continua a falar, e quando os apóstolos estão a olhar Jesus, imagina aquela cena, Jesus subindo aos céus, os discípulos ficaram extasiados com aquela cena, a olhar Jesus indo para os céus. Então 2 anjos aparecem, quem sabe bate nas costas dos apóstolos e fala: ei, por que vocês estão olhando Jesus? Porque da mesma forma que ele foi, um dia ele voltará. Isso não é lindo? Jesus um dia voltará. Diz o texto que ao ressoar da trombeta, a voz do arcanjo, Jesus vai vir nos buscar entre as nuvens. Que coisa maravilhosa. Mas aqueles homens estavam perdidos na contemplação. Olhe para mim, muitas vezes nos perdemos no contemplar e esquecemos o proclamar. É gostoso contemplar, é gostoso estar aqui nos cultos, em eventos, seminários, congressos, é lindo poder ter manifestações da contemplação, do enriquecer a nossa fé, do fortalecer a nossa fé. Mas a igreja como um todo, a igreja de Cristo sobre a terra, tem falhado no quesito proclamar. Existem pessoas que fazem parte do seu ciclo de existência, que eu nunca alcançarei. Você, eu, fomos chamados a proclamar o evangelho para essa pessoa. Amanhã pessoas vão cruzar o seu caminho, pessoas que precisam de ouvir a voz de Cristo, que ressoa pela sua vida, pela sua história, pelo seu amor, pela sua acolhida. Quando você ama essas pessoas, é a proclamação que precisa existir. Muitos estão imersos nessa religiosidade da contemplação, querem receber, mas poucos se preocupam na proclamação. Proclame as verdades do evangelho, proclame. Não viva apenas os benefícios do evangelho, mas também desenvolva a evangelização, um discipulado para tantas pessoas que precisam ouvir essas verdades. Diz amém, por favor. Amém. Essa semana, proclame o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que estão te cercando, pessoas que são na sua família, amigos, e assim por diante. Então a ascensão de Cristo nos abre esse caminho ao reino celestial. O Salmo de número 24, aqueles que estudam mais a fundo os Salmos, dizem que o Salmo 24 aponta para a exaltação de Jesus Cristo. Você não precisa abrir o texto, você conhece o texto, diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo é esse precursor dos céus, esse que abriu o caminho aos céus. E se os portais eternos foram abertos, é para que eu e você possamos entrar. Jesus já conquistou a entrada nesse reino celestial, e essas portas continuam abertas para todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tem uma história linda de um homem chamado Estevão. Estevão foi um diácono da igreja no Novo Testamento. Estevão era um homem como esses irmãos, homens e mulheres que abrem a igreja, chegam antes, te encaminham para as cadeiras, se preocupam com você, te dão recados, te colocam aqui, prepararam esse lugar para chegar. Estevão era um diácono da igreja. Diz o texto que ele era cheio do Espírito, e tudo que ele fazia eram sinais e maravilhas e prodígios da parte do Senhor. Diz o texto que desses momentos ele estava confessando e proclamando. As pessoas religiosas daquela época se enfureceram e pegaram em pedras
e apedrejaram Estevão. Então Estevão, sendo apedrejado, ele levanta e fala: eis que vejo os céus abertos, portais abertos, e à direita do trono de Deus, eu vejo Jesus em pé. Preste atenção, o texto diz que Jesus está assentado à direita de Deus Pai, e Estevão tem essa visão, a visão do Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Ele vê os céus abertos, mas mais do que isso, ele vê o próprio Filho de Deus, que se levanta do seu trono para recebê-lo. Pense nisso, que um dia Jesus Cristo há de nos levantar, se levantar para nos receber e dizer: meu filho, em quem me comprazo, entre agora no descanso do Senhor, eu preparei esse lugar para você, eu estava te esperando, não vi a hora de te encontrar. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque o céu é uma realidade.